saudar todos os presentes, saudar e cumprimentar essa mesa e parabenizar por essa iniciativa, né, de tratar de coisas que nós, na verdade, não criamos, não é uma ideologia humana, mas é algo que o Criador, foi Ele que começou todo esse plano. Assim como nós não, somos dependentes daquilo que Ele mesmo criou, somos feituras dele. E quero cumprimentar aqui o Salvador, o deputado, o pastor Samuel, o colega, que nós possamos aqui tratar com muito cuidado, com muito respeito, das coisas que são de responsabilidade daquele que criou todas as coisas. E para nós tratarmos desse assunto, é interessante a gente conseguir entender um pouco. É claro que não vamos entender de uma forma absoluta, porque não podemos entender a mente de Deus, mas entender um pouco do que Deus preparou, do plano que Deus tem em tudo que cria. A gente sabe, por exemplo, que quem criou essa caneta não criou para ver o que ia dar. Criou com o propósito dela funcionar como uma caneta. Então, a pessoa que criou essa caneta, ela, logicamente, ela criou a sua função, o refil, a ponta, a sua estrutura, para que ela pudesse fazer uma única coisa, escrever. Então, tudo que é criado tem um propósito, tem uma finalidade. E nós começamos exatamente na questão nossa. Por que que nós fomos criados? Por que que Deus nos criou? Por que que estamos aqui? E a própria palavra do próprio Criador nos explica sobre isso. A Bíblia nos diz que Deus nos criou com um propósito e que Ele colocou dentro do ser humano o sentido da sua existência. Ou seja, nós fomos criados para um propósito, um objetivo. Assim como essa caneta foi criada para escrever, e se ela não escrever, ela não tem sentido, nós também fomos criados com um propósito e um sentido. E se não funcionarmos dentro desse sentido, ou melhor, dentro desse propósito, a nossa vida não vai ter um sentido. Então Deus nos cria para um propósito, só que esse propósito é depositado dentro de nós, e nós precisamos agora descobri-lo. Só que nós vamos descobrir esse propósito à medida que nós vamos vivendo e relacionando. O ser humano, ele precisa relacionar para que ele consiga se desenvolver, para que ele consiga entender quem ele é. Então, uma palavra que é muito usada, né, que é a questão da identidade. Ou seja, nós nos identificamos com coisas que trazem luz ao nosso propósito, então o nosso caráter vai sendo formado. Nós vamos entendendo aquilo que nós fomos criados para ser e fazer. Então, essa identidade que vai sendo gerada dentro de nós, ela vai nos completando, nos amadurecendo, e agora nós estamos prontos para multiplicar o que somos. Depois que eu sei quem eu sou, eu posso multiplicar isso. Então, se alguém aqui é leitor da palavra, sabe, no livro de Gênesis, nós entendemos todo esse processo. Deus permite o homem se descobrir, Deus permite o homem compreender algumas coisas que ele foi chamado para fazer, e ele começa a identificar então, e o próprio Deus, ele traz essa noção para o homem, de que ele foi criado para ser a sua imagem e semelhança, mas não uma coisa passiva, mas ativa. O homem, ele se movia, ele se movimentava, e há uma ocasião na palavra que nos é revelado e mostrado que o homem observa que todos os animais tinham então a sua companheira, tinha aquele outro ser que o completava, e ele percebeu: eu sou alguém, eu tenho uma capacidade, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, mas tem uma coisa que eu não tenho: alguém que me complete, alguém que me faça ser completo e que me dê condições de multiplicar o que eu já sei que eu sou. Então nós temos aqui, queridos, uma coisa muito simples, uma coisa muito lógica e perfeita. Deus, ele não criou um ser para ver o que ia dar, não. Deus, em tudo que ele faz, a própria palavra dele nos ensina, ele tem um propósito. Ele sabe o que ele está fazendo, e ele sabe o fim disso, onde vai chegar. Porém,
é responsabilidade nossa dar a resposta certa para ele. E a resposta certa é voltar-se sempre ao Criador para saber por que ele criou e o que ele quer com aquilo que ele criou. Então aqui a gente começa a ter mais ou menos um panorama de fundo sobre o pensamento, a base de mentalidade de Deus, como é que ele enxerga, como é que ele vê as coisas. Agora o homem, de uma vez que ele consegue entender e ter uma identidade, ele precisa multiplicar. Ele precisa fazer com que aquilo que ele é se multiplique. Isso foi uma ordem que Deus deu para ele. Agora, como que ele vai fazer isso sozinho? Então, o que nós vemos? O plano perfeito de Deus completando ele. Para que ele conseguisse, então, multiplicar. Aí nós temos os termos que nós conhecemos, que é o casamento, o matrimônio. E dentro dessas palavras nós já começamos a descobrir algumas coisas. Por exemplo, o matrimônio, né? Vem da raiz mater, que é mãe. Ou seja, alguém que vai fazer esse suporte emocional para aquele que virá desse fruto. Então, essa pessoa ela é essencial, fundamental, para que esse fruto agora, ele também tenha essa identidade, também tenha bagagens para o seu futuro. A gente tem no casamento, a própria palavra nos lembra a questão do acasalamento, ou seja, a forma como vai ser esse relacionamento entre homem e mulher, ou seja, a forma como Deus criou, gerou, fez com que isso fosse perfeito, para que o homem e a mulher pudessem então dar uma continuidade, fazer uma base e ser um núcleo geracional. Então nós começamos a entender aqui quanta coisa sábia, perfeita, completa, que nenhum ser humano poderia criar, a não ser o próprio Criador a fazer. Ou seja, a perfeição das coisas de Deus, a ordem, e a gente começa a ver então que desta ordem aqui, começam os núcleos celulares e começam agora as organizações. A história do homem toda começa daqui. Daqui começa toda a história que nós vemos até então, onde nós estamos. Então toda a sociedade, ela vem vindo de um plano perfeito, estratégico de Deus. Agora, gente, o interessante é que daí, dos núcleos familiares, pai, homem, mulher e sua prole, nós começamos a ver as organizações, e as organizações, elas pedem um governo. E o governo, ele é feito para quê? Para organizar, vamos falar civilmente, naturalmente, essas organizações. Então, o governo, o que ele vai fazer? Daqui para frente, o governo agora, ele só vai honrar o que está estabelecido e organizar. Não tem como o governo definir o que é uma família, porque uma família vem antes do governo. Como que um governo pode definir uma coisa que vem antes dele? O governo não pode dizer, não, eu acho que uma família deveria ser isso ou aquilo. Não, a família vem antes do governo. E o governo depende da família. Então, o governo não tem essa autonomia de dizer que uma família deve ser isso ou aquilo, porque a família, ela foi originada em um plano perfeito e o governo foi feito pelo homem. O homem faz parte desse governo perfeito. Então, uma coisa depende da outra. Quando nós começamos a entender esses processos, nós começamos a voltar sempre na raiz do nosso Criador para tomar decisões. Então, se nós queremos saber se as coisas vão dar certo ou não, nós temos que ir aonde? Na origem das coisas. E a origem das coisas está naquele que as criou. Então, uma questão muito simples, muito básica, é entender por que existe a família e o que realmente está dentro dessa família. Porque, como eu estava falando aqui, Deus não vai fazer algo para ver se vai dar certo ou para tentar. Se Deus criou a família para estabelecer a história humana e para levar os homens a se organizarem e a chegarem a estados e a governos, então Ele preparou essa família com elementos perfeitos e simples para que o homem pudesse tirar proveito. O homem pode, naturalmente,
pelos relacionamentos sociais, formar o seu caráter, no sentido natural. O que ele vai fazer? Por exemplo, começa por nós, pelo nosso nome. Nosso nome não foi nós que demos, foi alguém. Alguém deu o seu nome, o nome que você tem. Você não nasceu dizendo, eu sou fulano. Não, você precisou de alguém que viesse intervir e viesse, não, vamos dar o nome dele ou dela, esse. Ou seja, você já recebeu na sua vida uma impressão de alguém. Depois você foi estudar. Ora, se você foi estudar, porque você tinha uma necessidade de aprender. Então, muitas coisas que você sabe hoje, você não sabe porque você acordou com uma super inteligência, mas porque você ouviu pessoas. Pessoas contribuíram na sua vida e você se identificou com verdades que, como eu falei aqui, tem a ver com o seu propósito. Então, essas coisas naturais nós aprendemos nos nossos relacionamentos. Mas e as coisas íntimas? As coisas íntimas também se aprendem em relacionamentos, mas relacionamentos íntimos. Então, o que Deus faz? Ele pega o homem, une a essa mulher, que a Bíblia diz que ambos se tornarão uma só carne, e ali Deus começa a identificar os papéis. Então o homem começa a entender, não só que ele tem um caráter, uma identidade, mas quem ele é íntima. Ou melhor, quem ele é de uma forma mais íntima. Quem ele é, qual é o seu papel agora diante de uma mulher. Qual é o que realmente essa mulher vai despertar e fazer com que ele se descubra. E isso é algo fantástico que Deus cria, porque o homem agora ele começa a entender princípio de autoridade. Ele começa a entender agora que ele é um provedor. Ele começa agora a entender que ele é um protetor. Ele começa a desenvolver coisas que ele vai precisar desenvolver, porque agora ele tem alguém que ele precisa cuidar e que ele precisa também fazer com que cresça. Essa mulher, por sua vez, a Bíblia diz que ela vai dar o suporte a essa missão. Essa mulher vai dar essa capacidade de que essa missão desse homem se cumpra. E essa mulher vai cuidar dessa descendência. E essa descendência vai aprender no seu primeiro mundo, que é a sua família, o que é respeito, o que é caráter, o que é proteção, o que é direito, o que não é direito, o que pode se fazer, o que não se pode fazer. Com base nisso, essa criança agora cresce e ela sai, o que ela faz? Uma outra família. E essa outra família ela vai fazer de uma forma completa. Por quê? Porque ela teve uma base completa de cuidado. E sabe o que vai acontecer? Esse homem ou essa mulher, agora, essa criança que agora se torna um homem ou uma mulher, ela vai gerar uma outra família, que vai gerar uma outra família, que vai gerar uma outra família, e nós vamos ter uma organização de pessoas que têm base. E a palavra de Deus nos diz que é com isso que Deus sonhou. Ou seja, homens se descobrindo, tendo um propósito e formando bases. E tendo então uma sociedade completa, que vai ser governada por uma organização. Agora, fica-se aquela questão, mas por que mexer nisso? Viemos até aqui. Todos nós aqui existimos porque houve um relacionamento entre homem e uma mulher, que nós chamamos de pais. Isso é normal. Nós estamos aqui por causa disso. E quem inventou tudo isso é Deus. E se você nasceu é porque Deus quis que você nascesse. É porque Deus uniu duas pessoas para que você estivesse aqui. Então o plano até aqui está perfeito. Agora, por que vamos mexer? Porque há um interesse de um novo governo sobre a terra. Às vezes nós ficamos pensando, e eu fico analisando, e tem uma coisa assustadora chegando sobre a terra, gente. Tem algo assustador chegando sobre a terra. Até aqui o que nós entendemos, que foi falado aqui, né, que é a família tradicional ou a família nuclear, é uma coisa que qualquer pessoa entende. E a resposta, ou vamos dizer, a consequência da família nuclear ou tradicional até aqui, é que nós somos pessoas civilizadas, somos pessoas organizadas,
somos pessoas que temos dentro de nós determinadas capacidades que talvez a próxima geração que está vindo aí ache um absurdo. E a própria palavra de Deus diz que futuramente o casamento seria proibido. Quando eu li isso alguns anos atrás, eu pensei, puxa, que loucura isso. Acho que isso nunca vai acontecer. Mas, infelizmente, a palavra de Deus é mais atualizada que o jornal de amanhã. E se a palavra de Deus está dizendo que vamos chegar num tempo e que o casamento vai ser proibido, estamos nele. Agora, gente, se o casamento é proibido, ou seja, se ele não tem mais uma razão de ser, se de alguma forma se chegar a um conceito de que não se precisa casar, é porque a situação da sociedade, ela está totalmente pervertida em relação aos planos, propósitos e origens daquilo que Deus criou para ser perfeito. Agora, por que isso está acontecendo, gente? Pensa bem, hoje nós estamos organizados aqui, assentados aqui, para falar de algo que nunca se precisou falar. Qualquer criança nasce e entende que tem um pai e uma mãe. Nunca se precisou explicar para uma criança que é necessário que ela tenha um pai e uma mãe. Não se precisava falar sobre isso. Agora, estamos num tempo que é necessário se falar sobre isso. Que tempo estamos vivendo? Por que estamos chegando até aqui? Se acompanharmos o homem, o matrimônio, o casamento, acompanhamos uma escala perfeita da criação, chegamos até um determinado nível de entendimento, de conhecimento, estamos aqui hoje debaixo de regras sociais que ainda existem, mas estão sendo debatidas, tentadas, e só tem uma explicação: é para que um novo governo tome conta da terra. Existe um novo governo, existe um novo pensamento que precisa ser maleável, que precisa ser enfraquecido para que uma mentalidade se coloque sobre a sociedade. Quem é leitor da Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Alguém tem interesse de governar essa terra, mas não vai conseguir governar enquanto houver qualquer tipo de ordem e manifestação de Deus que ainda prevaleça. E para isso acontecer, não vai se mexer em coisas já estabelecidas, mas vai se mexer nas origens das coisas para que elas se desfaçam, para que se fragmentem e para que comece desde as crianças um novo pensamento sobre sexualidade, porque é a sexualidade que vai trazer a descendência. Então, no casamento, e quem é pastor aqui e ministro e faz casamento sabe disso, uma das coisas que nós mais ensinamos para quem vai casar é: você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer alguém feliz. Ou seja, você está casando para completar alguém, e esse alguém automaticamente vai te completar por se sentir completo por você. Simples. Ou seja, eu caso para me doar e não para receber. A nova mentalidade diz o seguinte: não, nós precisamos ser libertos deste padrão que nos escraviza a dar, porque agora o pensamento é: eu preciso ter liberdade para provar a minha sexualidade da forma como eu quero. Ou seja, é o que muitos de nós chamamos de hedonismo, né? É o culto ao prazer. Ou seja, eu preciso experimentar algo, eu preciso sair desse padrão. Por que eu tenho que dar? Não, eu preciso receber. Agora eu preciso aprender a receber. Eu preciso ter o prazer de saber que eu sou um ser humano e eu preciso ser feliz do meu jeito. Agora, você não vai ensinar isso para uma pessoa mais madura. Uma pessoa que já vem de um berço de ensinamento. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai trabalhar na mentalidade das crianças e dos adolescentes. Então, nós começamos a ver tantos absurdos para que ensinar o que se ensina para crianças pequenas.
E olha que tem se debatido tanto, né, nessa questão de não pode, é contra a lei, mas parece que dizer não pode, parece que dizer contra a lei, parece que dizer que as coisas não devem ser feitas, é a mesma coisa que falar com a parede. É mais negócio falar com a parede que não te escuta, do que tentar falar com alguém que não quer te ouvir. Então, aí você vai numa sala de aula, você vai num museu, você vai em qualquer tipo de apresentação cultural, o que você vê lá? Crianças pequenas especulando, tocando, tentando descobrir-se, para ver se aquilo é interessante para elas. Ou seja, essa cultura já está avançando. As crianças já estão começando a ter essa mentalidade que no futuro, com certeza vai ter uma indisposição para o casamento, para a formação de uma família. Olha, para que eu vou precisar de uma família? Família é coisa do passado. Agora eu posso ter o meu companheiro, ou os meus companheiros, ou as minhas companheiras. Agora eu posso fazer, porque eu não tenho compromisso nenhum de gerar futuro para ninguém. O meu compromisso é ter prazer comigo mesmo. E se eu tiver prazer com uma pessoa mais velha, um animal, ou qualquer outro tipo de relacionamento, e se isso para mim é prazer, tá ótimo, porque eu não tenho compromisso. Eu não tenho regras sobre mim. Essa é a nova mentalidade. Uma pessoa que pensa assim, querido, com certeza ela pode ser governada facilmente por uma massa de pensamentos. E essa mente que procura governar o mundo, ela vai ter nas mãos uma sociedade perdida, pervertida, que ele vai poder mover da maneira como ele quer. Então, toda a nossa questão hoje é exatamente entender para onde está caminhando a futura sociedade que nós estamos vivendo. Não é uma questão de defender ou não defender casamento, porque isso é uma coisa que é indiscutível. Volto a repetir, governo não tem autonomia para dizer o que é ou o que não é casamento, porque a família veio antes do governo. O governo se estabeleceu por causa das famílias, então o governo não pode dizer se casamento é isso ou aquilo. Então a questão não é só a base do casamento, mas é a base do que se está sendo construído, antes indireta, agora diretamente, na mente das crianças e dos adolescentes, que são o futuro dessa geração que está chegando aí. Como pensam essas crianças? Nós estamos chegando ao ponto de que aquilo que nós reconhecíamos como crime não ser mais por causa dessa nova mentalidade, dessa nova geração. Por exemplo, pedofilia, queridos, é experimento de sexualidade. Como assim? Exatamente por quê? Porque eu vou mexer em padrões antiquados, padrões tradicionais, que estão roubando a minha oportunidade de ter o meu prazer e ser feliz. Então eu não preciso disso. Só que, na verdade, estamos falando de valores momentâneos que vai trazer um desarranjo social e vai nos colocar numa situação terrível no futuro. A desconstrução da família, por ter a família como uma arquitetura tradicional, que daqui a pouco não vai ter valor nenhum. Só que Deus, repito, não faz coisas pensando no momento. Deus é eterno, Ele é perfeito. E tudo que Ele faz tem fundamento. Se eu não entender o propósito da minha existência, a minha vida não teve sentido. E para mim entender esse propósito, eu preciso relacionar. E para mim entender intimamente quem eu sou, eu preciso, vamos dizer, acasalar, ter um casamento, ter um matrimônio. Se assim não for, eu estou burlando regras, eu estou desconsiderando aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que sonhou, aquele que projetou. A palavra de Deus nos fala no livro de Efésios, capítulo 2, que nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, com o riquíssimo amor com que nos amou, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo e nos deu vida. Agora, o interessante desse versículo é que ele diz assim,
pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, isso é um dom de Deus. E Ele vos preparou para as obras que Ele preparou de antemão, para que vós andasseis nelas. Sabe o que Deus está dizendo? Ele te resgata da escravidão de ti mesmo, para te colocar num propósito perfeito, onde você apenas caminha em cima de algo que está pronto. Deus criou uma plataforma para o homem andar. Deus criou um caminho seguro para o homem andar. Só que Deus, como um perfeito arquiteto, Ele tem uma planta. E essa planta, ela é perfeita. E o nosso chamado que é construí-la. Agora, se chegarmos no meio da caminhada e desconstruirmos o que foi construído, a vida do ser humano ficará por conta e risco dele. Não haverá nenhuma responsabilidade divina diante dessa geração que está por chegar aí. E essa geração ficará debaixo da influência de uma mentalidade que a controlará do jeito que quer. E sabe qual é o modelo de controle? O prazer próprio, o hedonismo, e nós vamos chegar logo logo no que a palavra bestialidade nos traduz. As pessoas viverão por si mesmas. Aí eu pergunto, onde fica a essência do que fomos chamados para ser? Se o amor é o desenvolvimento de relacionamento entre duas pessoas, tanto fraternal ou conjugal, e agora eu não estou mais querendo dar, ou seja, eu não estou mais focado em amar, eu estou focado em receber. Nós estamos falando de uma geração anulada de amor, ou seja, uma geração fria. Aí você começa a entender por que existem tantas formas de estimular a violência, a criminalidade, tantos jogos violentos, tantas formas de fazer as crianças extravasarem sua ira, sua revolta, em joguinhos virtuais, mas que sim, matam e têm prazer de fazer o mal naqueles jogos. Estão sendo treinados a não amar, estão sendo treinados a viver uma vida que esteja debaixo da influência de receber prazer e não de dar alguma coisa a alguém. Gente, onde estamos chegando com essa geração? Que geração é essa que está vindo? Podemos fazer alguma coisa? Sim, como igreja podemos. Podemos ser referência de um modelo. Podemos nos santificar e buscar a presença de Deus e falar a verdade. Podemos, como representantes aqui, vereador, deputado, podemos abrir a nossa boca, podemos posicionar o que somos, o que cremos, mas a desconstrução está aí a cada dia. E se não pararmos para ver que não podemos, como igreja, cair na mesma influência de pensar, eu quero é ser abençoado. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para falar as verdades. Você foi chamado para abrir, ou melhor, como Jesus disse, né? Alertar os perdidos, trazê-los à luz. Eu sei que hoje a nossa pauta, e estamos reunidos aqui em torno de falar dessa importância que foi falado aqui, do que é uma família, a importância dela. Mas isso é apenas uma ponta de desconstrução. O mundo está muito corrido. As crianças, elas extravasam aquilo que elas gostariam de ter em casa, com seus amigos, nos seus programas, nos seus jogos. E o nosso papel hoje é voltarmos às origens, é defendermos, sim, aquilo que fomos chamados para defender. Falar, não apenas bater o pé e dizer, nós defendemos porque tem que ser assim. Não, é explicar que as coisas, elas existem e as coisas originadas por Deus, elas têm um propósito. Hoje o casamento é visto como uma prisão. O casamento, nessa nova ideologia que se está sendo gerada, que é da liberdade, que tem até uma palavra que eu não me lembro agora, que é... Eu me esqueci o nome da palavra. Que eles têm usado para trabalhar com as crianças. Eles estão simplesmente despertando as crianças, para que elas possam experimentar, sair para fora. Tanto é que estão descriminalizando aquilo que sempre se entendeu como crime. Agora, onde vamos parar? Que nós possamos entender
que esse é um dia, esse é um tempo que o Senhor tem nos chamado para despertarmos uma geração. Amém?